Um relato de um dia de fracasso. Um pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado e motivado para realizar mais um culto de adoração a Deus. O tempo se passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. Depois de 20 minutos, entraram 2 jovens. Então o pastor resolveu iniciar o culto, mesmo havendo 5 pessoas. Ao decorrer do culto, entrou um casal que se assentou lá no fundo da igreja, nos últimos assentos. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia, entrou mais um senhor com as vestes sujas e também com uma corda na mão. O pastor, mesmo ficando um pouco desapontado e sem entender o porquê haviam poucas pessoas no culto, e viu isso como um fracasso, mas mesmo assim conduziu o culto de adoração e pregou com dedicação e zelo. Ao terminar o culto, quando voltava para casa, ele foi assaltado, ele foi espancado por 2 ladrões que levaram suas coisas, levaram sua pasta e seus pertences e também estava junto na sua pasta a Bíblia Sagrada. E quando já estava em casa, muito entristecido, machucado, a sua esposa estava cuidando dele, cuidando dos ferimentos, e ele estava relatando, descrevendo aquele dia, de que forma ele viu aquele dia. E ele disse: o dia mais triste da minha vida, o dia mais horrível da minha vida, um dia de fracasso no ministério, o dia mais infrutífero da carreira dele. Ele pensou que aquele dia era um dia, ele relatou como se fosse o dia mais infrutífero da carreira dele como pastor. E o tempo se passou. Após 5 anos deste acontecimento, o pastor resolveu compartilhar essa história com a igreja. Quando ele terminara de contar a história, um casal de grande influência daquela congregação interrompeu o pastor e disse: Pastor, aquele casal da história que acabou de contar, que se assentaram no fundo da igreja, éramos nós. Estávamos à beira do divórcio em função de vários problemas e desentendimentos que havia no nosso lar. Naquela noite decidimos pôr um fim no nosso casamento. Mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixarmos lá as nossas alianças. E depois cada um iria seguir a sua vida, o seu caminho. Mas desistimos do divórcio depois de ouvirmos a pregação daquele dia, que acabou trazendo a mudança nos nossos pensamentos. Hoje estamos aqui com o lar em perfeita ordem e a nossa família restaurada pela palavra de Deus. Enquanto o casal falava, um dos empresários mais bem-sucedidos da localidade, que ajudava muito no sustento da igreja, acenava pedindo a oportunidade para falar e disse: Pastor, eu sou aquele senhor que entrou sujo com a corda na mão, e relatou: Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas atitudes e por meu comportamento agressivo. Naquela noite, eu tentei o suicídio, pastor, só que a corda arrebentou. Mesmo assim, eu estava convicto, decidido em acabar com a minha vida. Então resolvi comprar outra corda. Ao caminho da loja, eu avistei a igreja aberta. Decidi entrar, mesmo estando daquele jeito, sujo. Naquela noite, a mensagem penetrou no meu coração. E saí daqui, pastor, com ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas. Minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário daqui da redondeza. Lá na porta da entrada da igreja, o diácono que fazia os protocolos do seu cargo, parou e com a voz mais alta falou: Pastor, eu tenho que dizer que eu sou um daqueles ladrões que te assaltou aquele dia. O outro que estava comigo, ele morreu naquele mesmo dia, naquela mesma noite, porque nós fomos assaltar outras pessoas. E ele acabou morrendo.
Na pasta que roubamos do pastor, eu encontrei a Bíblia. E eu passei a ler a Bíblia todos os dias pela manhã, quando eu acordava. Depois resolvi entrar na igreja e aceitei Jesus. O pastor ficou em choque e começou a chorar junto com toda a congregação. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso foi uma noite muito produtiva e abençoada. O culto havia sido feito para Deus e a obra celestial estava sendo feita. Lições dessa história. Exerça o seu ministério, o seu chamado, com dedicação e zelo, independente do número de participantes, pois você está fazendo para Deus. Segundo, dê o seu melhor todos os dias, pois tu és um instrumento escolhido para edificar as vidas com a palavra de Deus. Você é um remanescente que possui o Evangelho. Terceira lição que devemos tomar dessa história. Nos dias mais ruins de sua vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém.